Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Vocês já viram falar dos novíssimos? Já viram essa expressão? Os novíssimos? Já ouviram falar disso, não? Os novíssimos são pessoas bem novas, né? São, na verdade, um pouco mais. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, diz assim: pensa nos teus novíssimos e jamais pecarás. O que são os novíssimos? Os novíssimos é a nossa escatologia. A palavra escatologia vem do grego eschaton, que significa as últimas coisas. Então, os novíssimos são as últimas coisas que vão acontecer. E Cris, boa noite. Vamos que vamos? Hoje vai ter os pais, né? Criançadinha. Chique. Deus abençoe. Então, os novíssimos, a nossa escatologia, né? Como eu falava, a palavra eschaton, no grego significam as últimas coisas. Os novíssimos, então, são as últimas coisas que vão acontecer imediatamente depois da morte. São um pouco mais de 3. Quando as pessoas falam que os novíssimos são o céu, o inferno e o purgatório, por isso 3, né? Mas um pouco mais que 3. Porque o juízo individual, imediato, faz parte dos novíssimos. Então, quando morremos, seremos imediatamente julgados. Depois virá o destino eterno, que é o céu ou o inferno. São 2 destinos eternos, certo? Céu ou inferno. Mas nem todos que vão para o céu vão diretamente para o céu. Tem pessoas, que é a grande maioria dos cristãos, que não vão ao inferno, ainda não são completamente santos. A carta aos Hebreus vai dizer que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então, às vezes, a pessoa morre na amizade com Deus, sem estado de pecado mortal, tendo confessado seus pecados, mas ainda não os reparou. Então, ela vai para o purgatório para reparar os seus pecados. Então, quem está no purgatório está passando pelo purgatório rumo ao céu. O purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu. Então, você morre, juízo particular, destino eterno, céu ou inferno. Sendo que alguns que vão para o céu, a maioria passa pelo purgatório. Então já são 4 coisas, né? Juízo, céu, inferno e purgatório. Mas, no último dia, Jesus vai voltar. A vinda de Jesus também faz parte da escatologia. A segunda vinda gloriosa de Jesus. E ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então, o julgamento universal, a pessoa já foi julgada. Por exemplo, São Francisco de Assis morreu, já foi julgado, já foi admitido no céu, já está no céu. Mas quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, São Francisco de Assis vai ressuscitar. É isso que a gente reza no creio. Creio na ressurreição da carne. Então São Francisco de Assis vai ressuscitar e será novamente julgado para que toda a humanidade conheça aquilo que São Francisco fez. Esse juízo universal que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, ele é um juízo de justiça. Por quê? Porque existe muita coisa boa que São Francisco fez e que você não sabe. E você vai ver as coisas boas que São Francisco fez no dia do juízo final. Da mesma forma, existe muita coisa ruim que um grande pecador fez que você acha que ele é um santo. Aquela pessoa é justa, aquela pessoa é santa, mas na verdade está no inferno. A gente não julga que a pessoa seja muito boa, mas na verdade a pessoa está no inferno. E isso será revelado no juízo final. Então a escatologia, os novíssimos, é a morte, juízo particular, destino eterno, sendo céu, inferno, purgatório. Lembrando que o purgatório não é eterno, o purgatório é uma purificação para entrar no céu. Depois, a segunda vinda de Jesus, o juízo universal, a ressurreição da carne. E aí sim, com o corpo ressuscitado, cada ser humano irá para o seu destino eterno, ou no céu ou no inferno. Deu para entender? O Eclesiástico diz: pensa nos teus novíssimos e jamais pecarás. Diante dessa frase de Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40, pensa nos teus novíssimos e jamais pecarás. E olhando para nós mesmos, o que a gente está fazendo aqui? O que vocês vieram fazer na igreja? Não vieram buscar a Deus para um dia estar no céu? O objetivo é esse, não é? Para estar no céu, o que a gente tem que fazer? Vencer o pecado.
Então, esse é o nosso grande objetivo, vencer o pecado. E o Eclesiástico 7,40 nos dá, então, como eu vou dizer, o pulo do gato para não pecar. Pensa nos teus novíssimos e jamais pecarás. Mas como que eu vou pensar nos meus novíssimos para não pecar se eu não sei quais são os novíssimos? Então, a gente vai fazer uma catequese sobre os novíssimos. Uma catequese sobre o inferno, uma catequese sobre o purgatório e uma catequese sobre o céu. São 3 catequeses. Por que a gente não vai fazer uma catequese sobre a morte? Porque todo mundo sabe que vai morrer, né? Isso não precisa ser muito explicado, todo mundo sabe que vai morrer. Não sabe quando nem como, mas que vai morrer. Memento mori, como diziam os monges beneditinos. Lembre-se, vais morrer, todo mundo vai morrer. A gente não precisa fazer uma catequese sobre a morte, porque todo mundo sabe que vai morrer. E ao falar do céu, do inferno e do purgatório, estamos também falando da morte. Não precisamos fazer uma catequese sobre o juízo particular, porque tudo isso que vamos falar sobre o inferno, sobre o purgatório e sobre o céu, vai girar em torno também do juízo particular. Não precisamos falar do juízo universal, porque ao falar do céu, do inferno e do purgatório, falaremos também sobre o juízo universal. Não precisamos falar da segunda vinda de Jesus, porque lá na frente da catequese, quase no final do ano, vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Ao terminar o CRE, vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, e não precisamos falar da ressurreição dos mortos, e também vamos falar na ressurreição de Jesus, vamos falar da nossa própria ressurreição também. Então, nesse momento da catequese, vamos nos focar nos 3 pontos principais novíssimos que estava lá no coração do Antônio, que ele já disse de pronto, são 3 coisas, né? Céu, inferno e purgatório, que é o coração dos novíssimos. E hoje é o dia de falarmos sobre o inferno. Dona Luana, dá um autógrafo para nós aí. A gangue da moto, ela com o capacetinho dela. Luana, Antônio, Casal 20, todo mundo de moto. Vocês fazem depois uma motociata, tipo, quando acaba a catequese? Então, hoje vamos falar sobre o inferno, né? Por que a gente precisa fazer uma catequese sobre o inferno? Por que é importante? Muitas pessoas que estão, eu posso dizer quase a totalidade das almas que estão no inferno pelo único e simples motivo de não acreditarem que o inferno existe. Por isso estão no inferno. A maneira mais fácil de você ir para o inferno é você ignorar a existência do inferno. Por exemplo, existe uma cobra, o nome dela é jararaca, e ela tem veneno. A jararaca está aqui do meu lado. Se eu percebo a presença da jararaca, e eu sei que a jararaca está aqui, que ela existe aqui, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar da jararaca, porque eu não quero ser picado por ela. Agora, se eu ignoro a presença da jararaca, ou se alguém fala para mim, Fábio, tem uma jararaca aí do seu lado, eu falo, não tem nada, você está fazendo uma pegadinha comigo. Tem a jararaca aí, mané? Não tem jararaca. E me recuso a acreditar que tem uma jararaca do meu lado. O que vai acontecer? A jararaca vai me picar, vai inocular em mim o veneno dela e vai dar ruim. Então, a maneira mais fácil de você ser picado por uma jararaca que está ao seu lado é ou você ignorar a presença dela, não saber que ela está ali, ou não acreditar que ela está ali. Exatamente assim o demônio age. A serpente, que é pior do que a jararaca, a primitiva serpente, o demônio. Como que o demônio age? De maneira mais eficaz, fazendo com que os homens não acreditem que ele exista. Fazendo com que os homens ignorem a presença dele. Fazendo com que os homens não olhem para as realidades eternas. Ignorem que o inferno existe. Eu tenho certeza que vocês já ouviram expressões do tipo, mas Deus é misericórdia. Deus é amor. Como que um pai condenaria o seu filho por um sofrimento eterno? O inferno não tem sentido. Como que Deus, sendo amor e misericórdia, e tendo se feito homem morrido por nós na cruz, vai condenar alguém no inferno? Você já viu esse tipo de coisa, esse pensamento? Esse pensamento de teólogos modernos
É um pensamento de pessoas muito mais modernas do que teólogos, porque o inferno é dogma de fé. O inferno foi definido como dogma de fé no século XIV, pelo Papa Bento XIV. Século XIV, Papa Bento XIV. Definiu o inferno como dogma de fé. Vocês lembram o que é dogma de fé? Dogma de fé é uma verdade indubitável de fé. Se você não crê naquela verdade, você não pertence àquela fé. Por exemplo, a pessoa espírita, ela é kardecista, acredita lá no Allan Kardec da vida. Ela acredita em reencarnação? Sim ou não? Sim, né? Existe algum espírita kardecista que não acredita em reencarnação? Vocês já ouviram falar disso? Ah, eu sou espírita, mas eu não acredito em reencarnação. Então você não é espírita. Por quê? Porque a reencarnação faz parte central da fé espírita. Ou seja, em outras palavras, é um dogma espírita. Apesar de que a palavra dogma só é usada no catolicismo, estou trazendo esse exemplo para que você entenda o que é um dogma. É algo central daquela fé. Outro exemplo, eu sou muçulmano, mas eu não acredito no Alcorão. Para mim, o Alcorão é um livro qualquer. Para mim, eu acho que o Maomé era maluco. E que aquelas coisas que ele escreveu no Alcorão não tem sentido algum. Essa pessoa é muçulmana? Não é muçulmana. Ele pode ser até da nacionalidade daqueles países que são muçulmanos. Ele é árabe, por exemplo, nasceu na Arábia Saudita. A família dele inteira é muçulmana. Ele se diz muçulmano. Mas se ele diz que ele não acredita no Alcorão e não acredita que Maomé era um profeta, se ele não reza virado para Meca, ele não é muçulmano. Ele pode ser até um ateu, mas muçulmano ele não é. Eu sou judeu. Beleza, eu sou judeu. Mas eu não creio na Torá. Não creio na lei de Moisés também. Eu acredito que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, não tem sentido nenhum. E eu vivo a minha fé e vivo a lei conforme eu quero. Na Páscoa, por exemplo, eu nem celebro a Páscoa, nem como cordeiro, nem nada. Não é judeu, porque são coisas centrais da fé judaica. Assim também a fé católica tem coisas centrais, e se você não crê nessas coisas centrais, você não é católico. O nome disso é dogma, dogma de fé. A igreja tem alguns dogmas, por exemplo, a Eucaristia é um dogma católico. Eu creio que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Se você não crê nisso, você não é católico. Eu creio que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Isso é um dogma de fé católico. Se você não crê que Jesus ressuscitou, você não é católico. A pessoa fala assim, eu sou católico, mas eu creio na reencarnação. Você não é católico. Não é católico. Porque o católico crê na ressurreição. O católico não crê na reencarnação. Se você diz que é católico e está dizendo que crê em reencarnação, você não é católico. Eu sou católico, mas eu não acredito que Nossa Senhora é a mãe de Deus. Eu acredito que Nossa Senhora é a mãe de Jesus homem, não mãe de Deus, porque Deus é eterno, Deus sempre existe. Como é que Nossa Senhora vai ser mãe de Deus? Existe o dogma da Theotokos, da mãe de Deus. Jesus é 100% Deus, 100% homem, indivisível, totalmente Deus, totalmente homem. Nossa Senhora, ao ser mãe de Jesus, ela é mãe de Deus, não que ela tenha feito Deus. Ela é a mãe da natureza humana de Jesus, mas Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus. Como assim? Por exemplo, eu sou médico. Minha mãe não me fez médico, minha mãe não me deu diploma de medicina, mas minha mãe é mãe de um médico. É muito lógico de entender isso, né? Então, dessa mesma forma, Nossa Senhora é mãe de Deus. Aí eu não creio nisso, então você não é católico. Então, quando o Papa percebe que um fundamento da fé católica, ele é, como o próprio nome diz, fundamento, ele é fundamental para a estruturação da fé. E que se você tira aquele pilar, a fé desmorona. E o Papa percebe que na igreja existem falsos teólogos que querem tirar esse pilar. O Papa, para proteger a fé, define aquele pilar como um dogma de fé. Algo que, se você não crê, você não é católico. E a existência do inferno é dogma de fé. O Papa Bento XIV, no século XIV, em 1300, se não me engano, 1324, definiu o purgatório, o inferno, como dogma de fé. Cremos na existência do inferno. Mas Deus é amor e misericórdia. Como então o inferno existe?
O inferno não é criação de Deus. Deus criou o céu. Os anjos criaram o inferno, os anjos caídos. Lúcifer e um terço dos anjos, na sua revolta, ao se recusar a obedecer e servir a Deus e se afastarem de Deus, criaram o inferno. Isso é o inferno, é o total afastamento de Deus para sempre. O inferno é a ausência total de Deus eternamente, para sempre. Quando a gente morre, a gente deixa de ser um ser totalmente, como vou falar totalmente, mas nós somos um ser misto, né? Nós humanos somos seres mistos, espirituais e carnais. Nessa nossa natureza carnal aqui, a gente não tem visão plena das coisas espirituais. Você está vendo seu anjo da guarda aí, não? Quem está vendo o anjo da guarda do seu lado? Você não está vendo, mas seu anjo da guarda está aí. Então a gente não tem visão plena das coisas espirituais. Assim também as nossas decisões são decisões meio que as apalpadelas. Por isso que quando a gente peca, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Enquanto estamos nessa vida, podemos nos arrepender. Porque o nosso pecado foi cometido, sim, conscientemente, mas sem que nós compreendêssemos a totalidade da gravidade daquele pecado. Por isso que nós podemos nos arrepender. Os anjos não se arrependem. Porque os anjos são seres espirituais. E ao se decidirem romper com Deus, a decisão deles foi definitiva. Eles não se arrependem. Da mesma forma, o ser humano, quando ele morre, e rompe-se o laço dessa vida, e ele entra na eternidade, do estado que a morte o encontra, ele permanece para sempre. Vocês conhecem São João Bosco, né? Dom Bosco. Por que você não pega um pouco de água lá? São João Bosco, sacerdote italiano, século XVIII, Deus falava muito com ele por meio de sonhos. Então, São João Bosco, ele tem os sonhos de São João Bosco são famosos, né? E ele viu o céu, viu o inferno e viu o purgatório. E tem um livro que fala da visão do inferno de São João Bosco. Há quem diga, os biógrafos de São João Bosco, que os sonhos de São João Bosco não eram sonhos, eram êxtases espirituais, que em oração ele era arrebatado em espírito e era levado ao céu, ao inferno, ao purgatório, era revelado as coisas espirituais para ele. E São João Bosco, ele sempre relata esses sonhos como sendo, sempre relata essas visões como sendo um sonho. Talvez por humildade, para não dizer que isso foi, e é um santo de sétima morada, né? Um santo no mais alto grau de santidade, porque os santos de sétima morada já vivem um céu na terra, né? E aí São João Bosco, talvez por humildade, para não se revelar como um santo de sétima morada, apresentava essas visões como um sonho. No sonho do inferno, São João Bosco diz que chegou às portas do inferno e viu as almas caindo no inferno. Quando as almas caíam no inferno, elas caíam e paravam, e ficavam paradas do jeito que elas estavam, para sempre, imóveis. E ele via a alma da pessoa caindo no inferno, e quando ela chegava no inferno, ela ficava parada assim, para sempre, pelos séculos, parada. O que significa isso? Por que Deus deu a São João Bosco essa visão da alma que cai no inferno e fica parada para sempre? É a decisão da alma. Quando você morre, do jeito que você está espiritualmente, você fica para sempre. Ou seja, se você morre amigo de Deus, você permanece amigo de Deus para sempre, pelos séculos. Se você morre inimigo de Deus, você permanece inimigo de Deus para sempre. Não há mais volta. Não há mais arrependimento. Por isso a gente precisa viver na graça, porque a gente não sabe quando vai morrer. E se a gente morre na inimizade com Deus, permaneceremos eternamente nessa inimizade com Deus. E o que é o inferno? O inferno é o fugir da luz. Já viu quando você está dormindo de manhã e alguém vai e abre a janela do quarto e você faz assim, ó? Ou quando você está dormindo, alguém vai e não sabe que você está dormindo, acende a luz, você esconde seu rosto da luz. Isso é o inferno. É a alma que está em trevas, na inimizade com Deus e foge da presença de Deus. E a alma se lança ao inferno. Então Deus não criou o inferno. O inferno foi criado pelos anjos que se afastaram de Deus, é a ausência de Deus. E Deus não condena a alma para o inferno. A alma se condena para o inferno. A alma que morre em estado de inimizade com Deus se lança no inferno para fugir da presença de Deus, porque ela odeia a Deus.
A alma que está em estado de pecado mortal odeia a Deus, ainda que não perceba isso. Tem muita gente que vai à missa, comunga e etc. em estado de pecado mortal. Está em estado de inimizade com Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033, vai falar do inferno. Mas antes de lermos o catecismo, eu quero pegar uns trechos aqui do Evangelho. O Evangelho é a palavra de salvação, né? Quando a gente lê o Evangelho, na missa a gente diz, palavra da salvação, glória a vós. Então do Evangelho jorra a salvação. Vamos ver o que Jesus fala do inferno? Vou pegar aqui alguns trechos. Pegar Lucas e João, começando por Lucas. Lucas 13, versículo 24, diz assim: procurai entrar pela porta estreita, porque vos digo, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Se eles não vão conseguir entrar pela porta estreita, que é a porta do céu, para onde vão essas almas? De que Jesus está falando? Jesus está falando do céu e do inferno, da escatologia. Jesus está falando do nosso destino eterno. Quando Jesus diz aqui em Lucas 13, 24, procurai entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão entrar na porta do céu e vão se perder. João, Evangelho de João, é o meu evangelho favorito. João, capítulo 15, versículos 5 e 6. João 15, versículos 5 e 6. Jesus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançado ao fogo, e será queimado. Que fogo é esse que serão lançadas as almas que não estão unidas a Jesus? Fogo do inferno. Ainda em João, capítulo 16, versículo 8. João 16, versículo 8. Jesus diz assim: e quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Jesus está falando do Espírito Santo. No versículo 6 ele começa a falar da vinda do Espírito. Ele diz: mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, o advogado, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. Então Jesus está falando do Espírito Santo. Enviaria o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, o que o Espírito Santo vai fazer? Aí ele vai dizer no versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça. As pessoas esquecem que Deus é o justo juiz. Quem é Deus para você? Deus para mim é Pai. Verdade. Deus para mim é misericórdia. Verdade. Deus para mim é amor. Verdade. Deus para mim é o Senhor. Verdade. Deus para mim é juiz. Verdade. Irá julgar os vivos e os mortos. E que juiz é esse que absolveria todo mundo? Que justiça seria essa em que todos os culpados seriam absolvidos? Mas Deus é um Deus de amor e de misericórdia que envia o Espírito Santo para quê? Para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Para que não pecando, sendo justo, sendo santo, no juízo tenhamos a vida eterna. A cobra aí, Fábio, vai te picar. A cobra tá aí, a jararaca vai te picar. Sai daí. Não tem jararaca nenhuma, bobagem. Besteira. E a jararaca vai picar. E aí, a pessoa que avisou que a jararaca estava ali e que a jararaca ia picar é culpada de você ter sido picado? Ou o culpado de ter sido picado é você que permaneceu do lado da jararaca e não acreditou na pessoa? É por isso que eu digo, Deus é amor e misericórdia. E no seu amor e na sua misericórdia, Ele nos avisa, nos envia o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas é só o Evangelho que fala disso? Não. Gálatas 5:20, Isaías 66:24 e diversas outras palavras da Bíblia vão falar sobre o inferno. Jesus falou centenas de vezes sobre o inferno. Por que Jesus falou tanto do inferno? Porque Ele veio para evitar que a gente vá para o inferno.
E aí ele fala a parábola das virgens imprudentes. Eles tinham 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes tinham óleo na lâmpada, as imprudentes não. Quando chega o noivo, o óleo das lâmpadas das imprudentes tinham apagado, as imprudentes não estavam. As prudentes entram na festa e as imprudentes, quando chegam, a porta da festa está fechada. A porta da festa está fechada. Elas permanecem nas trevas exteriores. Que trevas exteriores são essas? E que festa é essa que elas não conseguem entrar? A parábola é clara, a festa é a vida eterna. As trevas exteriores é o inferno. Jesus vai contar a parábola do pobre Lázaro e do rico Herculão. Que o rico Herculão curtia a vida, comia, bebia, fazia festa todo dia, e que o pobre Lázaro estava à porta do rico Herculão passando fome. E que o pobre Lázaro pedia que uma migalha da mesa do rico e o rico não dava. Morre o rico, morre o rico vai para o inferno, o Lázaro vai para o céu. Jesus não conta essa parábola? Então Jesus conta a parábola do joio e do trigo, que no último dia o Senhor vai colher o joio e o trigo e separará o joio do trigo. O trigo ele vai colocar no celeiro, o joio ele vai amarrar e queimará. Esse joio amarrado e queimado, o que é? O inferno. Mateus 26, quando Jesus fala da sua segunda vinda, ele diz que você colocará à direita as ovelhas e à esquerda os cabritos, e dirá às ovelhas: vinde a mim, benditos do meu Pai, e dirá aos cabritos à esquerda: ide para o fogo eterno, malditos. É a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. Então o inferno é uma realidade. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033. Ele diz assim: o inferno. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Então aqui o catecismo já nos dá um antídoto, né? O antídoto do inferno. Amar a Deus. Esse é o antídoto. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Então, não pode amar a Deus quem vive em pecado. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Aqui o catecismo está citando 1 João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Aqui o catecismo está citando Mateus 26, tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, né? Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Gente, eu vou grifar aqui, ó. Presta atenção. É o parágrafo 1033 do Catecismo. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Quando nós estamos em pecado mortal e morremos em pecado mortal, ficamos separados de Deus para sempre. Como é que é o nome disso? Inferno. E aí o próprio catecismo vai dizer: a esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa a palavra inferno. Gente, olha só a palavra que o catecismo diz para a definição de inferno. Esse estado de autoexclusão definitiva. Lembra que eu falei para vocês? A alma morre na inimizade com Deus, ela foge de Deus e se lança no inferno. É o que o catecismo está dizendo. É uma autoexclusão. Deus condena alguém para o inferno? Deus não condena ninguém para o inferno. A pessoa se lança no inferno, porque ela fez na vida a opção pelo pecado. E quando ela morre num estado de pecado, inimiga de Deus, ela, como sonho de Dom Bosco, ao cair no inferno, a alma fica paralisada.
ou seja, ela permanece inimiga de Deus para sempre. Foge da presença de Deus e se lança, se auto-exclui da presença de Deus dos bem-aventurados e se lança no fogo do inferno. É doutrina da igreja, é o catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1033. Parágrafo 1035. 1035 diz assim: o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Gente, vamos parar um pouco aqui para meditar sobre a palavra eternidade? Eu quero meditar com o pensamento de Santo Afonso de Ligório, depois a gente vai continuar no parágrafo 1035. O início do parágrafo 1035. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Então, o primeiro ponto, o inferno existe, é dogma de fé, como a gente já começou, a catequese meditando sobre isso, foi definido pelo Papa Bento XIV, no século XIV, é dogma de fé, o inferno existe. O problema do inferno é que ele é eterno. O inferno é para sempre. Santo Afonso de Ligório, ele faz uma comparação dizendo assim: você conseguiria colocar o seu dedo no fogo de uma vela? Pensa que essa garrafinha de água aqui fosse uma vela, né? Pensa que esse pretinho aqui fosse a chama da vela. Você conseguiria colocar o dedinho assim na chama da vela? Quanto tempo você conseguiria colocar o dedo na chama da vela? Eu não conseguiria nem 1 milésimo de segundo, né? Já põe, já tira, né? Porque queima. Santo Afonso de Ligório diz assim: se você não suporta 1 segundo sequer com o seu dedo na chama de uma vela, como você vai suportar a eternidade no inferno? Eternidade não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 1000 anos, 2000 anos. É para sempre. É eterno. Eterno. Gente, pensa na maldade humana. Pensa naquela pessoa ruim, aquela pessoa má, que é capaz de torturar uma criança, que é capaz de esquartejar uma pessoa, aquela pessoa má, malvada. Essa pessoa não é nada comparada aos demônios. Um dos piores tormentos do inferno é a presença dos demônios. Essa pessoa má, por mais que a pessoa humana seja má, ela ainda é uma pessoa humana. Tem a serpente aí, não? Menos mal, né? Fala, olha. Por mais que tá com medo da Paquinha, vou matar a Paquinha pra você não ficar com medo dela. Agora eu esmaguei a cabeça da serpente, mas já foi. Por mais que a pessoa humana seja má, aquela maldade dela é uma maldade humana. Claro, é motivada pelo demônio, pela tentação, mas aquela pessoa humana pode chegar num momento que ela se arrepende da sua maldade, se converte, pode ser até um santo. Não é? O demônio não. O demônio é a pura maldade, ele é a total ausência de Deus. O que eu quero dizer com isso? A pessoa humana, por mais que ela seja péssima, má, ainda tem uma centelha de Deus naquela alma. Lembra daquela catequese que falamos sobre a semelhança com Deus? Somos semelhantes a Deus, né? Imagem e semelhança. Então todo ser humano tem aquela vontade de ser feliz. Eu quero ser feliz. Esse desejo de felicidade é um desejo de Deus que está no coração de todo homem. Vocês viram essa situação da guerra de Israel, né? Eu estava vendo lá quanta maldade. Eles entraram no primeiro dia da guerra, no dia 8 de setembro, eles entraram em Israel, entraram nas casas, mataram crianças, decapitaram crianças, estupraram mulheres. Maldade, maldade humana. Isso não é nada comparado aos infernos. Não é nada comparado aos demônios. Nada. E o inferno é estar com os demônios para sempre. Não por 10 minutos, por 20 minutos, por 30 minutos. Para sempre. Para sempre, para sempre. Sempre. Pelos séculos dos séculos.
Isso não é para mim, isso não é para você. Para nós é o céu. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Então, gente, o catecismo diz bem claro, sem dúvida, com todas as letras, que o inferno é para sempre e que quem morre em estado de pecado mortal vai diretamente para o inferno. Se a gente sabe que o inferno existe, se a gente entende a gravidade do inferno, e se a gente hoje está tendo essa oportunidade de meditar sobre isso, é porque Deus quer que a gente vá para o céu. Sabe o pai que fala assim para o filho, não põe o dedo na tomada que você vai tomar um choque? É porque o pai não quer que o filho tome choque. Deus morreu por nós na cruz. Jesus, que é Deus, Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, morreu por nós na cruz, para que tenhamos a vida eterna. Eu vim para que todos tenham vida e que tenham plenamente. Jesus morreu por nós na cruz, para que nós não vamos para o inferno. Mas, se a gente não obedece ao Senhor, se não vive seus mandamentos, se a gente vive em estado de pecado mortal, a gente joga fora a redenção que Jesus nos oferece. Porque existe a redenção oferecida e a redenção aproveitada. Jesus morreu por nós na cruz. As portas do céu estão abertas para nós. Redenção oferecida. Só que a gente precisa aproveitar essa redenção na nossa vida, com atos concretos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos com a língua nem com palavra, mas por atos e em verdade. É a nossa vida que vai ser a opção pelo céu, a opção pela vida eterna. É a nossa vida. Isso chama redenção aproveitada. Jesus nos oferece a redenção. Jesus está com a mão esticada para a gente. Cabe a gente pegar na mão de Jesus. Cabe a gente aproveitar essa redenção. Sabemos que o inferno existe. Sabemos que o inferno é para sempre. E sabemos que o inferno é muito pior do que a gente pode imaginar. A gente não consegue imaginar como é o inferno. A gente não consegue mensurar a gravidade do inferno. Até lendo a visão dos santos do inferno, como Santa Francisca Romana, como os pastorinhos de Fátima que tiveram a visão do inferno, como São João Bosco que teve visão do inferno, até lendo os relatos da visão do inferno, a gente não consegue compreender a dimensão que é o inferno. A gente não consegue compreender. Gente, vocês não precisam ir para o inferno. Vocês precisam sim ir para o céu. Mas é uma questão de decisão. O céu tem um trono com o seu nome reservado para você, que Jesus comprou na cruz. Um trono com o seu nome. Só que você precisa viver de maneira que você possa um dia se assentar nesse trono. É o que disse o próprio São Paulo, né? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora receberei a coroa que o justo juiz me preparou um dia. São Paulo vai dizer, eu receberei a coroa que o justo juiz. Lembre-se que Deus é justo. Ele vai te dar a coroa se você merecer a coroa. Só vai receber a coroa quem fez como São Paulo. Terminou a carreira, guardou a fé, combateu o bom combate. Então é um combate. Combatamos pela vida eterna. Para terminar essa catequese, quero lembrar vocês que mês que vem é maio, né? Estamos chegando já em maio. Hoje é dia 24, né? 24, 26. Então estamos aí a poucos dias de maio. Maio é o mês de Nossa Senhora de Fátima, né? O mês de Nossa Senhora de Fátima. Nas aparições de Fátima,
se não me engano, na aparição do dia 13 de julho, Nossa Senhora aparece em Fátima no dia 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, todos os dias 13 até o dia 13 de outubro, onde acontece o milagre do sol e a última aparição, no ano de 1917. Se não me engano, foi 13 de junho ou 13 de julho, né? Segunda ou terceira aparição. Nossa Senhora revela aos 3 pastorinhos a visão do inferno. Ela leva Jacinta, Francisco e Lúcia, os 3 pastorinhos, ela os leva para o inferno. Eles veem o inferno. Depois dessa visita que eles fizeram ao inferno guiados por Nossa Senhora, eles são fotografados, alguém tira uma foto deles. E você consegue ver o horror na face das crianças, do Francisco, da Jacinta e da Lúcia. Por que Nossa Senhora mostra o inferno para os 3 pastorinhos? Eles eram crianças. A Jacinta tinha 6 anos. Francisco tinha 8, Lúcia tinha 10 anos. Por que Nossa Senhora mostra o inferno para eles? E aí Nossa Senhora vai dizer: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Isso acontece porque não há quem se sacrifique e reze por elas. Então Nossa Senhora nos dá um remédio. A oração e a penitência. Oração e penitência. A oração é caminhar para o céu. A penitência é, como eu vou dizer, o combustível para esse carro que vai para o céu. A oração é o carro que conduz para o céu e a penitência é o combustível desse carro que vai para o céu. Se você não está rezando, se você não está vivendo vida de oração, você não está indo para o céu. Não está. Ah, Fabiana, você está sendo muito radical, você é maluco. Eu sou maluco, mas quem falou isso não sou eu. Quem falou isso foi Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja. Santa Teresa d'Ávila diz assim: quem não reza se lança no inferno sem o auxílio dos demônios. Olha a frase de Santa Teresa d'Ávila: quem não reza se lança no inferno sem o auxílio dos demônios. Sabe por quê? Porque nós somos, entre aspas, como um bife. A oração é colocar o bife no congelador. Se você tira o bife do congelador, ele já começa a apodrecer. A oração é o congelador, a oração é a graça de Deus. Rezando, estamos na graça de Deus. Se nós saímos da presença de Deus, já começamos a apodrecer. Já começamos a apodrecer. Por isso, meus amados, para terminar essa oração, vamos ouvir o conselho de nossa mãe, Nossa Senhora de Fátima. As almas vão ao inferno porque não há quem se sacrifique e reze por elas. Então, sacrifício, penitência e oração. Lembre-se da frase de Santa Teresa. Guarda essa frase no seu coração. Quem não reza se lança ao inferno sem o auxílio dos demônios. Uma frase de Santo Afonso de Ligório no livro A Oração. Santo Afonso de Ligório diz assim: aquele que não reza está morto e cheira a putrefação. Quem não reza está morto e cheira a putrefação. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quem não reza está morto, vai dizer Santo Afonso. Porque quem não reza vai pecar. A carne que saiu, o bife que saiu do congelador vai apodrecer. Então, vida de oração. Como que é essa vida de oração? Eu falo assim, salário mínimo. Salário mínimo. Sabe o salário mínimo? Mínimo do mínimo. Salário mínimo da vida de oração. Eucaristia aos domingos. Aí eu não posso comungar, não fiz primeira comunhão, ou então eu não tenho condições de comungar. Faça a comunhão espiritual, mas participe da missa inteira aos domingos. Até mesmo porque se você não participa das missas aos domingos, você já está em estado de pecado mortal. Porque é mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, ouvir missa inteira domingos e dias de guarda, o terceiro mandamento. Então, se você não está participando da missa inteira aos domingos, você já está em estado de pecado mortal. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035. O que a gente leu mesmo? Vou pegar de novo. Parágrafo 1035. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno.
As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. Então, salário mínimo, voltando ao salário mínimo para a gente não ir para o inferno, para a gente manter vida de oração. Salário mínimo. Eucaristia dominical. Missa inteira, domingo. Mesmo que você não possa comungar, faça comunhão espiritual, mas participe da missa inteira. Lembrando que a missa inteira é desde a procissão de entrada até a bênção final e a saída do padre do altar. O padre deu a bênção, não saiu do altar, você espera, o padre vai sair do altar, tem a procissão final ali, que o padre volta para a sacristia e aí você sai da igreja. A missa inteira domingo, confissão pelo menos mensal, se você não tem um impedimento, confissão mensal, esses dois sacramentos. Eucaristia semanal, confissão mensal. Oração do terço. Católico precisa rezar o terço todo dia. Precisa rezar o terço. Nossa Senhora vai dizer em Fátima, reze o terço todos os dias. A Senhora vai aparecer em Lourdes rezando o terço. A Senhora vai dizer em Medjugorje, reze o rosário todos os dias. Nossa Senhora vai dizer em Garabandal, reze o terço. Nossa Senhora vai dizer em Akita, terço. Sempre Nossa Senhora pede que a gente reze o terço. Sempre Nossa Senhora vai dizer que a gente reze o terço. E olha a vida dos santos. Olha São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina rezava mais de 100 rosários completos por dia. Uma vez perguntaram para o Padre Pio, Padre Pio, como que o senhor consegue rezar tantos terços? E ele falou assim, como que você não consegue não rezar tantos terços? Então, Eucaristia dominical, confissão mensal, oração do terço e a leitura da palavra. Essas 4 coisas são vida de oração. Faltou o quê? Nossa Senhora pediu? Oração e penitência. O jejum. Um jejumzinho. Não precisa ser um jejum a pão e água. Pelo menos uma penitência. Não vou comer doce durante um mês. Não vou beber café. Essas são as 5 pedrinhas. Quem que inventou esse negócio das 5 pedrinhas? Você sabe quem inventou isso aí? Foi Nossa Senhora, na aparição em Medjugorje. Ela disse, para vencerdes o Golias, que é o demônio, eu vos dou 5 pedrinhas. O jejum, o rosário, a Eucaristia, a Bíblia e a confissão. Nossa Senhora que deu essas 5 pedrinhas. Isso é o salário mínimo, para a gente não se perder. Gente, o inferno não é brincadeira. A serpente pica, ela inocula o veneno e o veneno mata. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O inferno é para sempre. Pensa nos teus novíssimos e jamais pecarás. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Jamais pecarás. Ah, mas eu não consigo não pecar. Então, jejum, oração do terço, leitura da Bíblia, Eucaristia e confissão. As 5 pedrinhas de Nossa Senhora de Medjugorje. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.